Fala, meu povo da Opinião Esportiva. Opinaí de quarta-feira, né? A gente vai tentar trazer toda quarta-feira para vocês um vídeo opinativo, né? A gente dando a nossa opinião aqui sobre determinado assunto. Pode ser uma pauta fria ou uma pauta quente. Isso vai conforme vocês vão curtindo os vídeos aí, né? O tema de hoje é Cruzeiro, favorito a títulos com ponto de interrogação, né? Porque a gente vai destrinchar, né, não apenas a janela, que é muito boa, mas o time que o Cruzeiro vem formando. E os principais reforços são esses aí que vocês estão vendo. Vindo do Flamengo, a gente tem Gabigol e Fabrício Bruno, Bolacier vindo do Criciúma, Dudu vindo do Palmeiras e Fagner vindo do Corinthians. Se junta ao Caio Jorge e ao Cássio, né, que já estão lá desde a temporada passada. O Cruzeiro tem um grande time nas mãos. Ponto positivo, está fora da Libertadores. Da onde que isso é ponto positivo? São menos jogos. Ele tem a Sul-Americana, mas ninguém, o Cruzeiro chegou na final ano passado e tudo mais. Mas não é a mesma coisa. Você consegue jogar mais tranquilo na Sul-Americana, passar ali pela fase de grupos com tranquilidade, vai no mata-mata, o time vai engrenando e chega. E outro ponto positivo é que os seus rivais mais fortes estão na Libertadores e estão na Copa do Mundo do meio do ano. É a primeira edição da Copa do Mundo de clubes. A gente está falando dos times mais ricos do Brasil: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. São os três principais times do momento. Não à toa são os que estão brigando por título. A gente está falando dos dois últimos campeões brasileiros e do atual campeão da Copa do Brasil, né, que chegou, inclusive, nas últimas 3 finais. O Cruzeiro ele tem um calendário menor. Isso impacta. Isso a longo prazo pode se fazer valer. Ponto negativo desse Cruzeiro: Fernando Diniz. Eu acho que o Cruzeiro fez errado ao demitir ele no final da temporada. Até agora, eu não entendi direito o que aconteceu, que ele foi anunciado a demissão dele, ele ficou. O fato é, Fernando Diniz é o treinador do Cruzeiro na temporada de 2025. Ah, mas o Fernando Diniz ganhou a Libertadores com o Fluminense. A Libertadores. E não ganhou jogando aquela bola toda que jogou na fase de grupos. O ponto alto do Fluminense é a fase de grupos, oitavas de final, digamos assim, contra o Argentino Júnior. Já deu uma queda contra o Olímpia, já deu uma queda ali, principalmente contra o Internacional, e a final, jogo único contra o Boca Juniors do fator Maracanã. Eu não estou tirando o mérito do Fluminense aqui, tá? Antes que alguém tire de contexto. Estou falando que o auge do Fernando Diniz, o pico dele de futebol, o melhor futebol jogado pelo aquele Fluminense, foi no meio da temporada. E isso, num campeonato de pontos corridos, pode ser fatal. E aí a gente tem um exemplo muito claro disso, que o auge do Botafogo em 23 é no meio da temporada. E ele perde o título. Ele perde esse gás no final da temporada. Em 24 ele consegue ser mais constante, tem uma oscilação ali no meio para o final, mas o pico dele de futebol, o melhor futebol jogado, talvez seja a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro ou até o 5-0 contra o Peñarol. Eu acho que é o 3-1, tá? Eu acho que o 5-0 foi circunstancial da partida. De que o Peñarol se perdeu. É muito mais demérito do Peñarol do que mérito do Botafogo. Não tirando mérito. Eu estou comparando 2 vitórias do Botafogo, tá? Eu estou comparando 2 jogos do Botafogo antes que os botafoguenses fiquem tristes. Então, a final, para mim, ele jogou um futebol melhor do que a semifinal, apesar do placar. Então, o Cruzeiro tem esse problema que os times do Fernando Diniz, não é só o Fluminense, eles têm esse pico no meio da temporada. E o meio da temporada vai ser um downgrade dos times grandes, porque eles vão estar nos Estados Unidos disputando um outro torneio. Então, isso, o pré, como é que vai ser, o pós, como é que vai ser, a gente não sabe, a gente não tem parâmetros. Esse torneio nunca aconteceu, é a primeira edição. Os 4 brasileiros, eu estou tirando da equação Fluminense, eu acho que até o próprio torcedor do Tricolor sabe que o Fluminense não está numa prateleira de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que ele é um time ruim. Ele é um time de Copas, como por muitos anos foi o Grêmio, né? O grande Grêmio que ganhou a Libertadores, que bateu 4 vezes seguidas na semifinal, não era um time de pontos corridos.
O Flamengo, nos últimos anos, que ganhou uma Libertadores, que ganhou 2 Copas do Brasil, ele ficou conhecido como time de Copas, não como time de Liga. Ele ganha o campeonato de 2020, o Brasileirão, e 21 ele chega a disputar o 21, que é meio que uma transição ali, mas a partir de 22 ele é um time de Copas. Este ano o Boto pretende ser um time de Liga. Este Cruzeiro, ele tem que ser um time de Liga nesta temporada. Ele é um time para isso, com um treinador que talvez não seja para isso. Um treinador de Copa num time de Liga. Mas, vamos ver. Favorito a títulos? Eu acho que é muito favorito ao Campeonato Brasileiro. Para mim, top 1 favorito, eu coloco o Cruzeiro. Aí depois vem Flamengo e Palmeiras. Botafogo, para mim, ele é uma grande incógnita. Tá? Por quê? Porque o Textor está investindo neste momento no Lyon. Ele está focando as suas imagens pro Lyon. Então eu acho que aquele super Botafogo talvez não aconteça. Me parece, num primeiro momento, que a gente está vendo um Botafogo pós-Flamengo de JJ. E o Flamengo pós-JJ, naqueles trancos e barrancos, ganhou o Brasileirão seguinte. Então, sim, o Botafogo pode ganhar o Brasileirão, mas pode ser um desastre. Por isso que eu falo, ele é uma grande incógnita para mim, porque o trabalho do Botafogo neste momento é uma incógnita. Quem é o treinador? O que o clube, o que o dono desse clube quer fazer nessa temporada? Então é isso. Para mim, respondendo o vídeo, sim, o Cruzeiro é favorito a títulos. Vai ganhar? É outros 500. Pode ganhar o Campeonato Mineiro, pode chegar longe na Copa do Brasil, pode disputar o Brasileiro e perder no meio do ano. Tudo pode acontecer no final do ano. Tudo pode acontecer com esse time. É um time em reconstrução. O Cruzeiro faliu. O Cruzeiro quebrou em 2019. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. E esse time é o time que pretende, no papel, devolver a alegria ao torcedor da Raposa. Devolver a alegria ao torcedor cruzeirense. Está se formando um grande time. O time envelhecido, né? Acho que 2017, 2018 seria o auge da maioria desses jogadores. Do Fagner, do Dudu, do Gabigol, Bolacier, não lembro quando ele estava na Premier League. O Fabrício Bruno, talvez o auge dele foi ano passado, foi há 2 anos atrás. Ou ele ainda não viveu esse auge. Não sabemos. O Cássio, o auge dele também já foi, mas é um grande goleiro. Então é isso. Deixem nos comentários o que você espera desse time do Cruzeiro. Vejo vocês na próxima e falou! Tio Sana, pedindo para se inscrever como sempre.